Fala, Doc, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Jornada de Aceleração Curricular. Aqui é o Júlio Furlan e nessa jornada nós estaremos te ensinando como pontuar 80% no seu currículo ainda esse ano. E no episódio de hoje eu vou te falar qual que é o jeito certo de construir o seu currículo. Para isso, eu vou te mostrar a tríade de construção curricular, ou seja, os 3 pilares fundamentais que vão garantir que você consiga construir um currículo de sucesso. No primeiro vídeo a gente te mostrou o jeito errado de construir o currículo. A propósito, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui do lado e assiste para garantir que você não esteja cometendo esses erros. Depois volta aqui e continua assistindo esses vídeos onde eu vou te ensinar o jeito certo de fazer isso. Inclusive, eu queria agradecer muito o comentário de todos os estudantes de medicina que deixaram feedbacks, comentários do primeiro vídeo e sugestões para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Foi uma honra responder cada um de vocês. Mas deixa eu adivinhar, por mais que você já tenha assistido o vídeo 1, você é aquele estudante de medicina que adora participar de várias ligas acadêmicas, fazer vários estágios, cursos extracurriculares e sente aquela pressão imensa de construir o seu currículo, mas não faz nem ideia de por onde começar. Mas agora que você já sabe o jeito errado de construir o seu currículo, eu vou te falar da tríade de construção curricular e vou te explicar quais que são os 3 pilares fundamentais para a construção do seu currículo. Sabe aquele momento, Doc, que bate o desespero? Você entra na faculdade e está todo mundo te falando, olha, você tem que construir o seu currículo. Você começa a abrir editais, vê que tem um monte de informação e não sabe nem por onde começar, dá uma raiva, né? Isso é muito angustiante, a gente não sabe nem por onde começar e nem o que fazer. Eu sei, eu te entendo, Doc, eu já fui como você. Ok, Furlan, eu já entendi que existem várias informações desorganizadas, vários editais e que é difícil realmente começar. Mas e aí, o que eu faço? Por onde que eu começo? A resposta-chave aqui, Doc, é o primeiro pilar da tríade de construção curricular, a produção científica. Quando eu falo em produção científica, eu falo nela nas suas diversas formas. Iniciação científica, publicação em revistas indexadas, publicação em revistas não indexadas, publicação em congressos, em eventos médicos, fóruns, simpósios, seminários, entre outros. E pode ter certeza que a produção científica é o que mais vai abrir porta para você dentro e fora das universidades. Dá uma olhadinha aqui no edital do Enari que eu vou colocar na tela para você. Só para você ter uma ideia, essa parte aqui do Enari é de produção científica. Dá uma olhadinha lá em cima, a parte de iniciação científica, você consegue pontuar até 14 pontos. Você tem noção que de 100 pontos, 14% é só de iniciação científica? E se você rolar a tela um pouquinho mais para baixo, você vai ver também aqui publicação em revista indexada, publicação em revista não indexada, publicação em congresso médico, ou seja, congresso nacional, internacional ou congressos locais. Olha a quantidade de pontos que você tem disponível só em termos de produção científica. Você deve estar se perguntando, poxa, todo mundo fala que iniciação científica, publicação científica é difícil, eu tenho que ir atrás de orientador, comitê de ética, tenho que escrever artigo e eu não faço nem ideia como se faz isso. Doc, mas e se eu te disser que existem formas muito mais simples de publicar, de escrever artigo que vão facilitar e muito a sua vida e você literalmente vai sair na frente de todos os seus colegas? Sim, você não precisa fazer meta-análise, revisão sistemática, ensaios clínicos ou aqueles estudos mega difíceis que vão levar aí 6, 7 meses do seu tempo. Se você fizer estudos simples, 99,9% dos editais vão pontuar tanto quanto esses estudos mais difíceis. E quando eu falo em estudos simples, eu estou falando aqui de relatos de caso, relatos de experiência, pesquisa com dados secundários, revisões narrativas, estudos que você literalmente, Doc, pode fazer em uma tarde e vai pontuar tanto quanto se você tivesse passado 6 meses escrevendo uma meta-análise ou uma revisão sistemática. É isso mesmo, os editais sinceramente não ligam para o que você está pesquisando, e sim se você conseguiu pesquisar e fazer uma publicação científica. Quer um exemplo? Dá uma olhada aqui na tela no relato de experiência que a MedSimple fez em 2021. Eu lembro como se fosse hoje. Era por volta de 6 horas da tarde, às 18 horas, o Vini Tristão, um dos fundadores da MedSimple, me mandou um WhatsApp. Olha só, Furlan, tem um relato de experiência aqui que eu estou pensando em fazer, mas as submissões para o congresso, era o Congresso de Educação Médica da BEM, elas terminam hoje à meia-noite. Gente, ele me chamou às 6 horas da tarde. E literalmente, das 6 à meia-noite, a gente conseguiu escrever um relato de experiência sobre as principais publicações que a gente fez e o papel do Instagram na MedSimple, né? Durante a pandemia de Covid-19. E, gente, acreditem, ficou um trabalho excelente, a gente conseguiu escrever em poucas horas, submetemos no congresso e com isso a gente saiu pontuando na frente de muita gente. Olha aqui na tela o quão simples é a estrutura do relato de experiência. Você literalmente em uma tarde consegue fazer ele e garantir pontos muito bons no seu currículo. Então, Doc, não perca tempo com coisas que pontuam um pouco.
gaste seu tempo e sua energia principalmente com coisas que vão fazer diferença no seu currículo. E a principal delas, aqui o primeiro pilar da tríade, é a produção científica. Então agora que você já sabe que a produção científica é de fato um dos pilares fundamentais da sua construção de currículo, vamos para o segundo pilar da tríade de construção curricular, ENARE mais 3. Mas Furlão, o que isso significa? Doc, basicamente o ENARE mais 3 é a escolha inteligente de editais de provas que você pretende fazer no futuro. Doc, sabe quando seus amigos te convidam para jogar algum jogo de tabuleiro, vocês sentam numa mesa e aí todo mundo começa a jogar e nas primeiras rodadas você simplesmente fica totalmente perdido e você já sai perdendo a primeira, segunda, terceira rodada porque você não entendeu muito bem as regras do jogo. Doc, com os editais não é diferente. Se você quer jogar o jogo, você precisa conhecer as regras. Você deve estar se perguntando, nossa Furlan, você está dizendo que eu preciso escolher os editais que eu vou fazer agora, mas poxa, eu estou no primeiro período, eu estou no ciclo básico, acabei de entrar no ciclo clínico, ou eu estou no internato e sinceramente eu nem sei o que eu quero fazer da minha vida. Calma, pequeno gafanhoto, você não precisa escolher as suas provas definitivamente ou a sua especialidade definitiva. O que você precisa fazer é conhecer o ENARE e mais 3 editais que provavelmente você vai fazer no futuro. E assim, você não precisa bater o martelo no que você vai fazer. Ah, eu quero fazer tal hospital. Não, eu te aconselho a começar pelo ENARE, porque primeiro de tudo o ENARE é o ENEM das residências médicas. O ENARE funciona de forma muito semelhante ao ENEM. Você faz uma prova unificada. Hoje o ENARE ele conta com pelo menos 92 instituições e diversos programas de residência. Você faz o ENARE, vai sair uma nota e vai abrir um programa semelhante ao SISU. Então você que passou no vestibular sabe muito bem como o SISU funciona. Você vai poder jogar a sua nota em diferentes instituições, então de acordo com a sua classificação. Então conhecer o edital do ENARE é fundamental. E tenha certeza, se você estiver pontuando bem no ENARE, muito provavelmente seu currículo está bom também para outras instituições. Tá bem, você deve estar se perguntando, nossa, beleza, eu vou conhecer o ENARE, mas e as outras 3? Como é que eu vou escolher? Doc, a grande dica aqui é você escolher com inteligência. Escolher principalmente editais unificados. Por que editais unificados? Porque é justamente nos editais unificados que você tem uma chance maior de fazer a prova no futuro. Afinal, os editais unificados eles vão englobar uma série de outras instituições. Quer um exemplo? Escolhe 3 estados. Por exemplo, Furlan, eu ainda não sei o que eu quero fazer na minha especialidade, eu ainda não sei qual hospital eu quero, mas eu sei que no futuro eu penso em ficar na cidade que eu fiz minha faculdade. Mas ou talvez eu possa voltar para a cidade dos meus pais, ou quem sabe eu quero ir para São Paulo, que é um grande centro. Escolhe 3 estados, mais o ENARE. Então, beleza, estuda o edital do ENARE e escolhe outros 3 estados. Por exemplo, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Como que eu vou escolher os editais desses estados para estudar? Doc, escolha os editais unificados. Quer um exemplo? Santa Catarina. SES Santa Catarina, que é o edital da Secretaria do Estado de Santa Catarina. Ele engloba diversos hospitais daqui de Santa Catarina. Minas Gerais, o PSU de Minas, é um edital unificado que engloba vários outros hospitais, vários programas de residência. E São Paulo é óbvio, né? USP de São Paulo. Se você estiver apontando no edital de clínica médica da USP de São Paulo, com certeza você está com um bom currículo para os outros editais. Doc, se você tiver isso em mente, de escolher 3 estados e pensar principalmente nas provas unificadas, mais o ENARE, eu garanto que você vai estar construindo um currículo de sucesso. Tá bom, Furlan. Eu já entendi que eu preciso focar em publicação científica e preciso conhecer as regras do jogo, né? Afinal, não tem como jogar se eu não conhecer as regras do jogo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar. E Doc, é aí que entra o terceiro pilar da tríade de construção curricular. As estratégias individualizadas. Eu já te falei o que realmente é importante, mas é preciso agir com inteligência. Você precisa ver onde você está nesse momento, reunir tudo que você tem e traçar a melhor estratégia de acordo com o período da faculdade que você está. Não adianta, Doc, você sair dando tiro no escuro. Você já jogou CS? Sabe que se você não traçar uma estratégia, você simplesmente vai sair atirando em todo mundo e não vai dar certo, não é mesmo? Além disso, atividades como monitorias, projetos de extensão, iniciação científica, são coisas que você literalmente só pode fazer enquanto você está na graduação. Depois que você sair da graduação, já era, não tem mais como fazer. E além de que as atividades possuem um tempo mínimo para você pontuar. Por exemplo, a iniciação científica vai te pedir pelo menos 1 a 2 anos de participação.
Então, cuidado. Tome muito cuidado com o período da faculdade que você está e o que você vai fazer para que você não acabe gastando seu tempo e energia em coisas erradas ou que você não vai conseguir concluir até o final da sua graduação. Publicações em revistas indexadas, por exemplo, Doc, pontuam muito também. Eu diria que todo mundo deveria tentar publicar em revistas indexadas, mas tem que ter muito cuidado com o momento que você vai fazer isso. Se você está lá no final dessa graduação, faltando 6 meses para se formar, e você decidiu que você vai publicar em uma revista indexada, cuidado. Essas revistas levam muito tempo para conseguir submeter o artigo. E às vezes esse tempo vai passar do tempo de você fazer a prova, de fazer a análise curricular, e você acabou perdendo tempo quando você podia ter mandado esse seu relato de caso, relato de experiência, o artigo para um congresso que teria sido muito mais rápido, também teria garantido uma boa pontuação. Agora eu vou te dar 2 exemplos de atividades que eu focaria se eu estivesse nos diferentes momentos da faculdade. A gente sabe que a faculdade de medicina se divide em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o ciclo básico, que vai aí do primeiro período ao 4º período. O segundo grande momento é a nossa introdução ao ciclo clínico, que vai do 5º período ao 8º período. E por fim o internato, que hoje na grande maioria das faculdades é composto por 4 semestres, do 9º período ao 12º período, os últimos 2 anos de faculdade. No ciclo básico eu focaria principalmente em projetos de iniciação científica. O projeto de iniciação científica é uma forma de te introduzir ao mundo da pesquisa. Imagina você no primeiro período, entrou na faculdade totalmente perdido, não faz nem ideia como pesquisar, a iniciação científica é uma ótima forma de iniciar. É justamente no ciclo básico em que a gente tem aula principalmente com professores de departamentos então das ciências básicas, bioquímica, fisiologia, anatomia, e geralmente são professores que exercem a pesquisa dentro da universidade. Então é um ótimo momento para você buscar uma bolsa de pesquisa, buscar um projeto de iniciação científica, que leva um tempo também para pontuar. Geralmente os editais pedem de 1 a 2 anos e no ciclo básico a gente tem esse tempo. Então é o melhor momento para você fazer um projeto de iniciação científica. Além de que vai te abrir muitas outras portas e criação de networking para que você consiga se aprofundar no mundo da pesquisa científica. Outra atividade bacana para você fazer no ciclo básico são as monitorias de ciclo básico. Monitoria de bioquímica, de anatomia, fisiologia, histologia, enfim, as diversas matérias do ciclo básico. Por quê? Por 2 motivos principais. Primeiro que você vai conseguir então aprofundar os seus conhecimentos então dentro de determinado assunto que você tem interesse. Por exemplo, fulano, eu fiz então na minha primeira fase bioquímica, gostei bastante. Quando eu passei para o meu segundo período, eu vi que era um assunto que me interessava bastante. Poxa, você pode ser monitor de bioquímica e além do benefício de você conseguir aprender mais bioquímica, você vai ter mais contato com os professores da área, que surgem mais oportunidades de pesquisa, que é o primeiro eixo que a gente conversou. Além de que você vai estar pontuando no seu currículo. Lembrar que a grande maioria dos editais vai te dar um limite máximo de 3 semestres para você pontuar então a pontuação máxima de monitoria. Então talvez fazer 1 ou 2 monitorias no ciclo básico é uma ótima opção, porque você chega no ciclo clínico e no internato já com essa pontuação garantida. Beleza, Furlan, entendi o que eu tinha que fazer no ciclo básico. Mas e se eu cheguei no ciclo clínico, não fiz nada disso e não sei nem por onde começar, o que eu poderia fazer? Doc, o ciclo clínico é um dos momentos mais importantes da nossa graduação. É nesse momento que a gente vai ter contato com diversas especialidades, diversos profissionais de diferentes áreas e a gente vai começar a ter contato com casos raros, com casos que se apresentam de forma diferente, o nosso contato com o paciente se fortalece, o nosso contato com as doenças também se fortalece. Nesse momento, Doc, começa a ser interessante a participação em eventos científicos. Lembrar que o ENARE, por exemplo, ele só vai pontuar a participação em eventos científicos, como congressos, simpósios, fóruns, se ocorreu nos últimos 5 anos. Então, definitivamente, participar durante o ciclo básico, sobretudo durante o primeiro ano de medicina, não vale a pena. Agora, quando você está no ciclo clínico, primeiro que as coisas começam a fazer mais sentido. Faz muito mais sentido você ir no congresso de clínica médica durante o ciclo clínico, enquanto você está passando em ciclos de clínica médica, cardiologia, pneumo, endócrino, do que você ir lá no ciclo básico, você vai ficar totalmente perdido e, além de tudo, nem vai garantir ponto no seu currículo. E quando eu estou falando em evento científico, você tem 3 formas de participação de evento científico, 3 formas diferentes de pontuar. A primeira delas é a pontuação com o participante, que é muito bacana também, porque você está aprendendo e construindo seu currículo por ser participante de congresso. Segundo é a apresentação oral em congresso, que é uma das que mais pontua. E o terceiro é a apresentação de pôster, ou publicação em anais de congresso. Doc, o que eu sugiro para você? Tente sempre buscar congressos de caráter nacional ou internacional, porque eles vão ter uma pontuação muito maior. Lembre que quando você envia um artigo, envia um relato de caso para um congresso ou para uma revista, você assina uma exclusividade com eles, então você não pode mais enviar para outros congressos. Então cuidado,
Faça isso com muita inteligência para que você não acabe gastando bons relatos de caso, bons artigos em revistas não indexadas ou em congressos de caráter local ou regional. Dê preferência aos nacionais e internacionais, que a sua pontuação vai ser muito maior. Uma ideia legal de produção científica que pode ser linkada então aos eventos científicos durante o ciclo clínico são os relatos de caso. Nesse momento você vai estar tendo contato com muitos casos diferentes, sobretudo por estar rodando nas diferentes especialidades da clínica médica e da clínica cirúrgica. Nesse momento você vai ter contato com esses casos e fazer relatos de casos talvez seja muito interessante. Vai te ajudar a aprofundar o conhecimento, a melhorar sua produção científica e, além de tudo, você pode enviar esses relatos de caso para os congressos, que vai garantir uma pontuação também em termos de publicação em evento científico. Outra atividade de pesquisa que pode ser feita com muita tranquilidade durante o ciclo clínico são as pesquisas com dados secundários, como em bases de dados estatísticos, como é o caso do DataSUS, com o objetivo então de escrever artigos completos para enviar principalmente então para revistas indexadas. Por que revistas indexadas? Doc, porque as revistas indexadas levam um tempo para aceitar o seu artigo. E no ciclo clínico a gente tem esse tempo, afinal a gente vai precisar da nossa pontuação curricular, para a residência médica lá no final. Então a gente tem tempo para enviar para uma revista e para garantir essa pontuação. Lembrando que no Enare, por exemplo, uma publicação em revista indexada vale 4 pontos e você pode fazer isso 2 vezes, então pontuando 8 pontos, o que é muita coisa. Certo, Furlan, eu já entendi que no ciclo básico eu tenho que focar principalmente em iniciação científica, monitorias de ciclo básico. No ciclo clínico eu tenho que focar principalmente em publicação científica, aqui publicando então artigos completos em revistas indexadas ou relatos de caso, relatos de experiência, então em congressos médicos, eventos médicos. Mas, Furlan, se eu cheguei no internato totalmente perdido, não me preocupei com o currículo até agora, existe salvação para mim? Doc, obviamente não é o mundo ideal. O ideal é que a gente comece lá do primeiro período. Mas sim, se você está no internato, existe uma forma de melhorar o seu currículo, desde que você trace uma estratégia e faça isso de modo inteligente. No internato, que corresponde então aos 2 últimos anos de graduação, você vai estar imerso na prática clínica, no dia a dia médico. A gente costuma dizer que o internato é você médico sem carimbo. Nesse momento, Doc, você precisa pontuar de forma rápida. Não adianta você investir seu tempo e energia em atividades que vão levar 1 a 2 anos para pontuar ou que vão pontuar pouco, pois você vai estar gastando seu tempo, sua energia e vai estar garantindo pouquíssimos pontos ou talvez nem vai conseguir garantir esses pontos porque você vai se formar antes deles chegarem. Então cuidado, trace uma estratégia e faça atividades que pontuam rápido. Mas afinal, o que são atividades que pontuam rápido? Eu começaria, Doc, com publicações científicas rápidas e fáceis de fazer. Quando eu falo em publicações científicas fáceis de fazer, eu estou me referindo a 2 principalmente, relato de caso e relato de experiência. São coisas que você consegue fazer literalmente em uma tarde e eu focaria nesse caso em submeter principalmente a congressos de nível nacional e internacional, porque a submissão é rápida, os relatos de caso e relatos de experiência são facilmente publicáveis nesses congressos e você vai estar conseguindo então garantir uma pontuação bacana. Aqui, definitivamente, não vale mais a pena você começar um projeto de iniciação científica, por exemplo. Afinal, você vai precisar de 1, 2 anos para conseguir uma pontuação que talvez nem dê tempo de você se formar e conseguir essa pontuação. Outra coisa, a publicação em revista indexada é muito bacana, mas nesse momento talvez não seja uma boa hora, porque vai levar meses para pontuar. E às vezes você está há 6 meses de se formar e não vai dar tempo. Nesse momento, eu publicaria de forma rápida. Foque em eventos. Você vai estar pontuando como participante e como publicação. Em segundo lugar, Doc, eu começaria a apostar em monitorias do ciclo clínico. Por quê? É nesse momento que a gente começa a buscar afinidade por diferentes especialidades e começa a pensar, afinal, qual residência a gente vai fazer no futuro. Quer um exemplo? Nossa, fulano, eu estou gostando muito de cardiologia. Eu acho que cardiologia realmente é para mim, eu quero fazer residência de cardiologia. Poxa, uma ótima oportunidade de você se aproximar então da especialidade, de conhecer profissionais da área, de criar networking e conhecer ainda mais o conteúdo para ver se é isso mesmo, se essa é a rotina que você quer, são as monitorias então da matéria que você escolheu, como nesse caso cardiologia. Além de você estar pontuando no currículo e fechando então a pontuação dentro de monitoria, você vai estar então tendo contato com esses profissionais e vai te ajudar aí na escolha da sua residência. Doc, todas essas atividades que eu te falei agora pontuam de forma muito rápida e objetiva no currículo. Eu sei que não é um mundo ideal, a gente realmente precisaria passar por monitoria lá no ciclo básico, por iniciação científica, por publicação em revista indexada, mas é uma forma de você conseguir traçar a melhor estratégia e pontuar de forma rápida.
Então sempre, antes de você tomar qualquer decisão, reúna tudo que você já fez, todas as atividades extracurriculares, veja o que realmente você já tem de pontuação, veja quais são os limites de cada coisa e trace uma estratégia com base no período que você está. É isso aí, Doc. Com isso em mente, eu tenho certeza que você vai conseguir gerir muito melhor o seu tempo e a sua vida vai se tornar muito fácil. Além de tudo, você vai construir um currículo de sucesso de forma muito mais eficiente. Tem uma galera mandando mensagem para mim no WhatsApp falando: Furlan, como que eu vou fazer isso se eu não sei nem por onde começar, não sei escrever um artigo científico, os professores não estão nem aí para mim, meus veteranos só me falam que o currículo é importante, mas nunca me ensinaram nada? Na verdade, você tem sim onde encontrar isso. No Currículo Smart MedSimple, um programa inteligente de construção curricular da MedSimple. Um programa online de acompanhamento individual e desafios em grupo, além de que você tenha acesso a aulas completas sobre produção científica, construção curricular e análise de editais. E não sei se você sabe, mas as vagas do programa Currículo Smart são extremamente limitadas, porque nós te ensinamos de forma individualizada a pontuar alto no seu currículo em pouco tempo. No próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como aplicar a tríade de construção curricular. Eu vou te mostrar a forma mais rápida e eficiente de você construir o seu currículo para a residência médica enquanto você ainda está na graduação. Mas por enquanto eu queria te pedir duas coisas. Se inscreve no nosso canal da MedSimple no YouTube, corre lá no Instagram, procura MedSimple_Smart e segue o nosso Instagram. A gente tem dado dicas diárias sobre construção curricular que tem ajudado os estudantes do Brasil inteiro. E aí, se inscreveu? Então rola para baixo e deixa seu comentário aqui sobre o que você achou da segunda aula da jornada de aceleração curricular. Eu juro que eu vou me esforçar ao máximo para responder cada um de vocês. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.